Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou terça-feira, 16 de setembro. Vamos às notícias do Fogão. O Botafogo que retornou, né? Ontem começou, né, os preparativos para a partida de quarta-feira diante do Mirassol. Um jogo que ganhou aí uma importância também enorme por conta da tabela. Não estou com a tabela aqui na minha frente, né? Não estou com ela memorizada, mas está muito fácil da gente separar ali os blocos. Tem um primeiro pelotão ali da frente, com Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, ou Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que estão disputando o título, né? O Cruzeiro ontem, por exemplo, venceu de virada o Bahia, lá na Fonte Nova, 2-1, e continua fazendo uma ótima campanha. Então, tá dando para destacar bem, né, essas três equipes lutando pelo título. Depois vem um pelotão de 4 equipes em que o Botafogo está nesse pelotão. Mirassol, Bahia, Botafogo e São Paulo, nessa ordem. Claro que se o Botafogo tivesse vencido o São Paulo, a situação estaria muito mais cômoda, porque deu para perceber que a gente, né, acabou puxando o São Paulo para essa briga, né? Era o famoso jogo de 6 pontos. E quarta-feira é mais um jogo de 6 pontos. Dessa vez, pelo menos, o jogo é em casa. Jogo ainda pelo primeiro turno, tá? Jogo ainda pelo primeiro turno. Tem aqueles 2 jogos atrasados, Mirassol e Grêmio, do primeiro turno. Mirassol faz uma campanha excelente, muito acima do que qualquer pessoa poderia esperar. Equipe de investimento baixo, primeira vez, né? A primeira vez do Mirassol na primeira divisão. E tem um time enjoado, né? Outro dia mesmo ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre. Então, é uma equipe que mesmo fora de casa, apronta, né? Dentro de casa, então, nem se fala. O Botafogo tem que tomar todos os cuidados, porque, como eu disse, de novo um jogo de 6 pontos, né? Aquele duelo direto, né? Melhor colocar assim. Foi um bom resultado ontem o Bahia ter perdido para o Cruzeiro, sem dúvida. Porque tá embolado ali, todo mundo ali naquela faixa de 35, 36, 38 pontos, né? E hoje o Botafogo estaria na zona de classificação para a Libertadores. Claro que o G4 é muito melhor do que o G6, né? Por conta justamente, hoje é 7, né? No caso, indo até o São Paulo, né? Essas equipes que eu citei aqui, mas o Botafogo estaria dando G6 e pode realmente encostar no próprio Bahia, ultrapassar o Mirassol já na quarta-feira. Beleza. Tava falando do treinamento de ontem, né? Jogadores que foram poupados contra o São Paulo, titulares, e que treinaram normalmente e que devem voltar contra o Mirassol. Na defesa, Alexander Barbosa e Alex Telles, né? No meio ali o Marlon Freitas, que estava com hematoma, né? Acredito que ainda daquela pancada do jogo com o Vasco. Estava com hematoma no pé, foi poupado. E um pouco mais na frente o Santi Rodrigues e o Montoro, né? Falei ontem até bastante da questão do Montoro também não ter atuado aí nos 2 últimos jogos. Então esses jogadores estão de volta e estarão à disposição do Ancelotti. Acredito que entrarão jogando. Santi Rodrigues, talvez aí com menos chances. Desfalque do Botafogo, goleiro Neto. O que acaba sendo uma coisa aí que vem a calhar, né? Porque foi muito mal o Neto contra o Vasco, né? Pelo menos num lance capital da partida. E voltou aí mal. Parece inseguro, né? Fora de ritmo, inseguro, enfim, diante do São Paulo. Acho que eu comentei ontem, no vídeo de ontem, né? O Neto, ele teve o auge dele há justamente 10 anos atrás. Então estava com 25 anos. Né? Teve o auge dele, chegou à seleção brasileira, enfim. É um bom goleiro. Mas hoje, seja pela idade ou pelo momento dele, muito tempo ficou inativo, ficou como reserva lá na Europa, tá nitidamente, como eu disse, fora de ritmo e inseguro, até mesmo por conta das falhas. Ele já tinha falhado ali naquele jogo lá do Juventude, né? Mas a gente meio que passou pano e tal. É difícil o lance de analisar, mas as últimas falhas, acho que especialmente essa com o Vasco, acabou dando uma atrapalhada, né, no próprio psicológico do jogador. Então, sentiu, né, ali o jogo São Paulo, foi substituído, entrou o Léo Link, que fez alguns jogos quando o John estava ainda naquele primeiro momento de sair do Botafogo, tinha ido bem, o Léo Link, e foi muito bem contra o São Paulo, né, evitou até que o Botafogo sofresse uma derrota maior, de 2 ou 3 gols. Então o Léo Link titular, e aí a deixa para o Ancelotti quebrar essa hierarquia, quebrar essa grife, se é que dá para chamar assim, do Neto,
de que o Neto é o titular do Botafogo, né? Acho que o Neto até o momento não fez por onde, né? Então tem tudo para o Léo Link conquistar essa titularidade e permanecer, né? Ser menos um problema aí para o Ancelotti, Léo Link ser o titular, ser o substituto do João Vitor, né? E o Neto que recupere a forma, que recupere aí, né? É um goleiro com currículo, né? Então que ele possa realmente, até para ele vai ser melhor voltar quando tiver, né, mais seguro. Bom, então esse é o panorama aí para o jogo com o Mirassol, um jogo realmente importantíssimo. A torcida vai estar presente? A torcida está muito chateada, a torcida que lotou o Nilton Santos na última quinta-feira contra o Vasco, vai estar ali com muita desconfiança sobre a performance do time, especialmente depois do jogo do Morumbi no último domingo, né? Então, o Botafogo precisa reconquistar a torcida nesse momento. É um momento bem negativo. Vou trazer aqui uma estatística para vocês, que claro que é muito ruim essa estatística, mas a gente tem que falar. O Botafogo chegou domingo, né, a sua 21ª derrota na temporada. Igualou o número de derrotas, se não me engano, de 22, tá? Quer dizer, já atingiu e faltam ainda 17 jogos para o ano terminar para o Botafogo. E, gente, imagina que dificilmente o Botafogo vai se manter invicto até dezembro. Então, realmente, um número muito alto de derrotas. Claro que entra aí nesse hall de derrotas a primeira lá do ano contra o Maricá, né? Em janeiro, quando começou o Campeonato Carioca. Mas é muita derrota. Só para contextualizar, vou comparar, obviamente, por mais que todo mundo diga, o próprio Ancelotti, parem de falar de 2024, né? Era que nem o Arthur Jorge falava, parem de falar de 23, né? Só que por outras razões. Em 24, o Botafogo teve 75 jogos, 43 vitórias e 13 derrotas apenas. E sendo que essas 13 derrotas é contando, inclusive, com derrota para o Pachuca no Intercontinental de Clubes. Então, olha o comparativo, né? É óbvio, estou pegando aqui os números de 24, de um grande ano do Botafogo, mas é muita derrota esse ano e é muita eliminação de campeonato, né? O Botafogo só segue no Brasileirão porque não tem eliminação, senão era capaz de tá fora. Não, até que não, né? Porque o Botafogo tá ali, como eu disse, dentro do G6. Nesse momento está dentro do G6. Mas temos que abrir o olho. O torcedor, nesse momento, não está confiante que o Botafogo vá se manter no G6. Pela maneira que o time reagiu muito mal ou não reagiu, né, à eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, uma equipe, né, rival tradicional, mas com investimento infinitamente menor que o do Botafogo. Então os jogadores demonstraram domingo que estão abalados. Ancelotti tentou armar ali uma equipe que nunca tinha jogado daquela forma junto, 3 volantes e tal, e os jogadores foram muito mal, de um modo geral, né? Ontem até no vídeo salvei ali 1 ou 2 que foram um pouquinho razoáveis, né, pelo menos. Bom, vamos falar de Matheus Ponte, que eu botei na thumb. Matheus Ponte conversa com o Botafogo para renovar contrato. É um jogador que veio para o Botafogo como uma promessa do futebol sul-americano, lateral direito, uruguaio, muito jovem. Enfrentou uma desconfiança no início do torcedor, eu lembro disso, mas sempre que entrou deu conta do recado, né? Então é um jogador que foi campeão mundial, né, da Sub-20 pelo Uruguai, chegou com esse cartaz e é um cara que o torcedor do Botafogo confia, né? Quando ele substitui, por exemplo, o Vitinho ali na posição. Há pouco tempo atrás teve uma proposta bem interessante dos Emirados Árabes pelo Matheus Ponte, e o Matheus Ponte quis ficar no Botafogo. E aí entra já naquela discussão, que eu vou deixar isso para outro vídeo, senão vou me alongar muito, que é a questão do tipo, o Botafogo vende todo mundo que demonstra o mínimo interesse de sair, né? O caso do John ali, o último, bem emblemático nesse sentido. Que o torcedor fica pistola com razão, porque não é assim. O Textor tem que sempre pensar no Botafogo e não ficar simplesmente pensando, o jogador tá afim de jogar na Europa ou tem a independência financeira dele e pega e vende, né? Não é tão simples assim. Por mais que, óbvio, o jogador tem o direito de sonhar com uma transferência, tem todo o direito.
Mas o que tem acontecido no Botafogo, então só no Botafogo que acontece, nos outros clubes que eu citei aqui, para citar os que estão na ponta do campeonato, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, não vem proposta do exterior para os jogadores? Claro que vem. Mas o clube não fica nessa, parece que aflição de fazer negócio, né? Enfim, Matheus Ponte foi uma exceção. Quis ficar, está muito bem adaptado ao Rio de Janeiro, adora o Botafogo, como tantos outros jogadores a gente sabe que saíram e também queriam ter ficado. O Botafogo então renova, né? Tá já aí encaminhando a renovação, até mesmo também para se proteger numa eventual nova investida do exterior, né? Se for para vender, que seja por um dinheiro bem importante. Mas tomara aí que o Matheus Ponte continue se desenvolvendo, né? Jogador jovem, continue, é um jogador, acho que bem interessante para o elenco do Botafogo, como eu falei, quando ele é requisitado, dá conta do recado. Vamos fechar esse vídeo falando do John Textor, né? Ontem saiu uma matéria no UOL dizendo que as coisas ainda estavam complicadas, desentendimentos do John Textor com o Christian Malone, que é o diretor independente da Eagle, e o Textor utilizou, né, as redes sociais, mais uma vez, os stories do Instagram, para rebater, né? Rebater dizendo que essas informações estão furadas do UOL, né? Estão furadas. Então, o Textor rebateu, disse que, de fato, o Textor não escondeu, já não tinha escondido, né, na semana passada, que houve problemas, mas que as coisas já estão solucionadas, a paz reina, né, na Eagle, e que está tudo resolvido. Então, é isso, só que é o que a gente cobrava na semana passada. Está faltando um posicionamento mais oficial do Textor, da SAF, do próprio Botafogo com o João Paulo Magalhães, um pronunciamento até para, se isso tudo são fake news aí do UOL, por exemplo, né, da imprensa, vir esclarecer tudo, ponto por ponto. A gente não viu isso semana passada. Viu o Textor falando ali, numa entrevista, né, de saída ali de jogo e tal, e não de uma forma mais formal, que o assunto exige, né, essa importância de pegar e falar, olha, aconteceu isso. O Textor veio, acalmou os ânimos, né, falou que agora está tudo certo, que a família brigou, mas agora está tudo no seu devido lugar, só que acaba que dá margem a essas especulações que são ruins para o clube, né? São ruins para o clube. Querendo ou não, mesmo que o Textor venha e rebata uma a uma, como ele fez ontem à noite, quem já não está com boa vontade com o Botafogo fica com aquela, né, pulga ali atrás da orelha, falando, não é bem assim não, tal, o negócio está complicado, né? Então eu acho que falta essa clareza maior do John Textor, mas o momento realmente é complexo. Para fechar, até o Rizek ontem comentou, né? Falou assim sobre toda essa questão, né? De fato, o David Ancelotti está pressionado, né? Pelos resultados, pelas eliminações de Libertadores, agora de Copa do Brasil, precisando dar uma resposta no Brasileirão. Ele falou assim, o cara que poderia demitir o Ancelotti está com questões muito maiores para resolver. Claro, se referindo ao John Textor. Então, é isso, o Botafogo hoje ainda, né, por mais que a gente não possa dizer, o ambiente está conturbado, mas ainda tem essas questões todas para resolver. E sendo bem sincero, não sei se, a essa altura do campeonato, primeiro que eu não sei se resolveria uma demissão do Ancelotti, né? E segundo, custo acreditar que o John Textor daria ali, assinaria, né, mais um erro cometido em 2025, porque demitiu o Paiva, pós-mundial, contrata o filho do técnico, o filho do homem, o filho do Carlo Ancelotti, e aí 2 meses depois está demitindo porque realmente não está preparado, né? Que é o que a torcida tá de um modo geral cobrando. Pô, o cara não tá, não tem o grupo na mão, não conhece o grupo, toda hora inventa uma coisa nova, poupa jogadores que de repente não eram para terem sido poupados. É o que a gente falou no vídeo de ontem, quem não assistiu. O Botafogo fez um jogo do ano em casa, com 40 mil torcedores apoiando, diante do Vasco. E poupou Montoro, sabe-se lá por quê. Poupou Danilo, sabe-se lá por quê. Pra quê? Para o cara jogar, no caso do Danilo, domingo contra o São Paulo. Montoro nem isso, né?
Poupou para quê? Para agora ter os caras frescos para terminar o Brasileirão bem, né? Tinha que ter ganho do Vasco. Aí a gente estaria com um ano, né? Até dezembro. Não pelo Brasileirão, porque também vai até ali no início de dezembro, mas pelas semifinais e finais, né? Eventuais finais contra vencedor de Cruzeiro e Corinthians. O Botafogo estaria com outro nível de empolgação, torcida, todo mundo, jogadores. Agora é o que tem para hoje. O time está deprimido ainda, tá para baixo. Vamos lá, são jogadores profissionais que já passaram por outros momentos difíceis e tem que começar a reagir já nessa quarta-feira em mais um jogo fundamental para o ano do Botafogo e especialmente para o 26 do Botafogo, beleza? Galera, comenta aí embaixo, deixa seu like importante, né, para o YouTube, que é a plataforma, entender que é um conteúdo bacana e mostrar para mais irmãos de camisa botafoguense. Tamo junto, aquele abraço, ótimo dia a todos.